3 e 5. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal São José I Santo. Gente, antes de eu começar, eu já vou pedir. Nós estamos precisando que nos ajude. Partilhe o último vídeo que eu gravei. Houve 2 inscrições. É muito pouca, então eu preciso de mais inscrição e preciso que as pessoas comentem os meus vídeos. Estava sendo bem comentado e eu dei um tempo aí sem gravar porque eu estava com muitos vídeos muito baixos. Então fiquei esses dias todos, estou gravando no outro aplicativo e esse aqui eu estava esperando, eu estava com uma letra de vídeo muito baixa, estava esperando eles subir para eu poder gravar, porque depois que a gente grava, fica difícil você fazer o vídeo subir. Tem vezes que quando eu termino de processar ele já aparece com 5, 6 visualizações, já aparece com muita coisa, né? Mas agora a gente leva em conta que tem as eleições, tem opção de coisa, tudo isso também é agravante, mas eu peço, se inscreva no nosso canal, que o canal não vai parar, né? Nosso canal está indo bem, graças a Deus. Eu estou com outro canal no Instagram, mas é um pouco diferente daqui, né? Como vocês estão vendo, né? Não é só no Brasil. O Brasil agora é a época da política, então em todos os municípios isso é natural e que bom, porque de 64 até final de 1980, quase no final foi que nós fomos sair da ditadura, né? Nem direito de votar não tinha. Agora a gente tem direito de votar, então vamos votar. Vamos escolher nosso candidato, não por paixão, por competência, porque nós temos um negócio de fazer da política como se fosse um esporte, rivalidade, né? Vou votar porque eu não quero que fulano se eleja, não olha a competência, vota às vezes numa pessoa que não tem nenhum sentido. Mas isso aí o voto é livre, nós não vamos falar sobre isso. Mas esse é um dos agravantes do meu vídeo, né? Que eu tenho partilhado também os candidatos e mesmo que a gente não partilha, eles entram na nossa rede social. Então eu peço que vamos rezar juntos, de modo particular, para que domingo as eleições corra tudo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que as pessoas escolham os melhores candidatos, certo? Em todo lugar, não é só na nossa cidade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Eu vivia tão tranquilo e descansado, esperava de chegar o que busquei. Muitas vezes eu proclamei estar zirado, ao seguir a lei de Cristo me salvei. Mas depois que o meu Senhor passou, nunca mais meu coração se acomodou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O texto que nós vamos refletir hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo de 18 a 27. É muito bom. E então foram até Jesus alguns saduceus, aqueles que afirmavam que não existia ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito
Se alguém tiver um irmão e este morrer sem deixar e deixa a mulher sem filho, ele deve casar-se com a viúva e dar descendente para o seu irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendente. O segundo tomou e morreu sem deixar descendente. E mesmo aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendente. Por fim, depois de todos, morreram também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitado, de qual deles é a esposa? Porque os 7 tiveram como esposa. E preste atenção que aqui foi só eles falando, né? Jesus disse: não estão vocês enganados, desconhecendo a Escritura e o poder de Deus? Porque quando a ressuscitarmos dos mortos, nem eles casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Quanto aos mortos que vão ressuscitar, vocês não leram no livro do que Moisés nos textos sobre a sarça, como Deus disse: eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, Deus de Jacó, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vocês estão muito enganados. Quem não tem intimidade com a Bíblia, pega esse texto aqui, ele diz: mas o que? Eu não estou entendendo nada. Porque os hábitos daquele povo, e tem mais outra coisa, lá não mudou. Muda sim, quem é cristão, os que se convertem ao cristianismo, muda. Mas o judaísmo continua do mesmo jeito. O rapaz casou. E aí, se ele morre sem ter filho, o próximo irmão, mais velho, mais novo que ele, é obrigado a casar com a viúva, e o primeiro filho não é dele. O primeiro filho do casal será da descendência daquele que morreu. Então a lei de Moisés, eles assim faziam, né? Depois do primeiro, agora teria. Mas eles fazem aqui uma pergunta a Jesus absurda. Para eles eles queriam provar que não havia jeito de ressurreição. Isso são os saduceus, né? Porque os fariseus acreditavam. Não todos, mas acreditavam. E aí Jesus diz para eles: vocês não entenderam nada e nem o poder de Deus. Porque você vê que eles fazem um texto longo, né? Como é que vai ficar se os 7 casaram com a mulher, nenhum deixou filho, e aí morreram os 7, também morreu a mulher? Na ressurreição dos mortos, com quem a mulher vai ficar? Tinha eles certeza que Jesus não tinha resposta para eles. Eles queriam provar que não havia ressurreição. Jesus diz: ora, vocês não conhecem mesmo a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem eles se casam, nem elas se dão a casamento, porque são como os anjos do céu. Não tem mais necessidade disso, né? Não estão mais para ter filhos, estão ali agora na glória de Deus e é eterna. E aí, louvado seja Deus, aqueles que puderem se encontrar, porque nem todos vão se encontrar, e do jeito que vai indo, vai ser muitos que não vão se encontrar, né? E depois ele acrescenta: e vocês também não leram no livro ele não fala que é o Êxodo, mas está no livro do Êxodo, né? O que Moisés viu na sarça ardente em fogo que nos consumia, e ele conversou com Deus, e Deus fala para ele que ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos vivos e não dos mortos. Ou seja, quando nós perdemos um ente querido que viveu a vida dele toda fazendo bem e sendo amigo de Deus, como era o caso deles, Jesus está dizendo: eles não morreram. Morreu sim, morre o corpo,
mas o corpo celeste não. Então é como eles vão ser como anjos do céu. E Deus não é Deus dos mortos. Quando nos questiona, né? Mas vocês católicos rezam pelos mortos. Não, nós não rezamos pelos mortos. Nós usamos justamente esse texto do Senhor, que a igreja tem conhecimento de todos os textos, o que é, o que não é. Então nós não rezamos para os mortos. Nós rezamos porque acreditamos que eles estão vivos. Agora, como nós temos 3 dimensões, aí é um pouquinho diferente, para muitas pessoas acha meio difícil. Nós, a Igreja Católica, todos os católicos praticantes, nós pertencemos a uma igreja de 3 dimensões. Militante que somos nós. Eu que estou pregando para vocês, vocês estão ouvindo, outros que estão fazendo outra coisa, fazendo bem para alguém. Somos militantes. Padecente os que estão no purgatório, que não pode fazer mais nada por eles. Uma simples missa, às vezes 1, 2 ou 3 Ave Maria rezado por aquele morto, por aquela pessoa que está. É pessoa, não é. É um corpo, não é um fantasma, igual muita gente pensa. A vida, quando ela desencarna do corpo, elas desencarnam do corpo, mas ela só larga o corpo quando ela tá, outro corpo se formou em volta dela. Então, mas esse corpo, apesar de ser celeste, nem todos estão no céu. Nem todos seguiram o caminho da perdição. Então, como a igreja sabe que os pecados venais não pode, quem tem pecados venais não pode ir para o inferno, então está no purgatório esperando que alguém reze ou esperando o juízo final. Essa é a angústia deles. E os triunfantes são aqueles que nós pedimos intercessão, que são os santos, que é Nossa Senhora. Então a gente pedimos. Então veja só que o texto não é tão difícil. É difícil quando a gente pega para ler sem experiência, sem orientação de ninguém. Mas depois que a gente tem alguém para nos orientar, não tem nada de difícil na palavra de Deus. Enquanto que você não pegue com espírito de competição também. Porque é outra coisa. Do mesmo jeito que eu falei aqui, na política, tem pessoas que ele vota por paixão. Ele briga por causa do candidato dele. E depois o candidato dele vai tomar cerveja junto com o outro, mesmo antes das eleições. Porque ele não fica de mal, eles são adversários, não são inimigos. E tem, do mesmo jeito, você não pode ler a Bíblia com espírito de competição. Você precisa ler a Bíblia com espírito de oração, com vontade de melhorar a sua vida, com vontade de melhorar outras pessoas que estão perto de você. Não é só porque eu quero conhecer, só porque eu quero saber. Você pode começar lendo por curiosidade, mas cuidado, se o que você não entender, procura um irmão ou a igreja que você pertence para te ajudar. Não vai procurar igrejas de outras crenças, porque eles não vão te ensinar, eles vão distorcer tudo e deixar a tua cabeça feita um inferno, certo? Quem está falando aqui para vocês, posso não ser grande coisa, mas da Sagrada Escritura eu entendo bastante. Não sou professor porque não estudei. Para ser professor você tem que fazer teologia e não é o curso que a gente faz não. Tem que fazer a faculdade, depois tem que fazer o doutorado para então você falar que é doutor em Sagrada Escritura. Mas na prática, graças a Deus, eu conheço bem, certo? E a Bíblia é um livro imenso e tem, se alguém quer debater, tem muito, cada um se defende de um jeito e acusa o outro. A Bíblia é desse jeito, cada livro tem um, né? Nós temos 5 primeiros livros Pentateuco, depois nós temos 16 livros históricos, depois nós temos 5 ou 6 livros didáticos, não dá para falar exatamente aqui, e os profetas maiores e menores, depois nós temos o Novo Testamento. Então, quem já leu, já conhece, né? Mas existe cursos pronto para comprar. Por exemplo, procure na internet um livro chamado Igreja do Deus Vivo. Essa editora foi começada com um padre
que ele faz ali ele dá um curso bíblico, é 50 aulas, muito bem feita, inclusive você vai conhecer os papas desde o primeiro até o último, legalizado. E existem outros cursos bíblicos, então tem o padre Altiéridos, que o padre tem o padre Leonardo que dá aula, tem aberta algumas vezes você pega, mas se você quiser ter aula com ele, do que você quiser, ele tem. Tem o Altiero do Santo também, que é doutor em teologia, em catequese, e ele tem curso para todos, só que é a nível superior, não é para pessoas que não têm nem o básico. Eu só estudei o básico, eu não tenho o fundamental, então eu faço teologia, mas eu não recebo um papel de que eu participei, mas não recebo um certificado. Mas mesmo o cursinho de teologia, que é de 3 anos, 1 ano e meio, você recebe um certificado, não é doutor, você recebe aquele certificado. Então, a teologia não precisa melhor do que a da própria Bíblia, né? Você lê a Bíblia com carinho, com muito amor, com espírito de oração, já é um curso fantástico. Agora, se você quiser ler para poder fazer rivalidade, para brigar com os outros, é diferente. Eu não vou garantir nada para você, porque as obras que o Senhor nos manda fazer, ela precisa ser ungida pelo Espírito Santo, e a leitura bíblica não é diferente. Você começa lendo, você vai deparando com pessoas que vivenciaram aquilo, e não vai também só estudar a Bíblia, não é aquele homem só conhece a Bíblia, não. Eu fui apaixonado por leitura. Então eu conheço o Graciliano Ramos, eu conheço José de Alencar, eu conheço Juscelino do Rego, não gostei de Machado de Assis porque eu não entendo nada, eles é tão clássico que eu não entendo. Então eu não leio só a Bíblia não, nem livros da igreja não, tudo que é bom eu gosto de ler. E são muitos o meu estudo sobre essas pessoas que são pessoas importantíssimas. Mas nós temos nosso princípio, que é a nossa religião. Quando a gente tem dúvida, é só procurar a igreja, procurar o padre, e dizer, olha, padre, eu estou em dúvida com isso ou com aquilo. Agora tem pessoa que ele pergunta, mas ele não está a fim de receber uma resposta. Ele quer ouvir aquilo que ele quer. Então não é assim que as coisas funcionam. Se você vai perguntar alguma coisa para alguém porque você não entende, então essa pessoa vai te explicar aquilo que se é para se entender, não é o que eu quero entender. Nós temos essa questão também, certo? Então veja aí que o texto, Jesus é muito extenso, eles falando, e depois Jesus em poucas palavras resume tudo. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Nós não vamos para o cemitério dia de finado rezar pelos mortos, nós vamos rezar para lembrar e rezar pelos nossos entes queridos, que a gente sabe que viveu uma vida digna de salvação, mesmo que não esteja salvação, a gente tem esperança que esteja no purgatório. E nós não somos juízes, o juiz é só Jesus, nós não podemos julgar ninguém, nem mesmo os que não estão junto conosco. Está lá em outra religião, mas isso é com eles. Eu já andei pegando pesado aqui, mas eu vou largar isso para o lado, porque isso não dá resultado para nada. Se a pessoa já foi, ele não volta. São João fala disso. Se eles foram, deixa que vai, porque não era dos nossos, né? Mas, gente, vamos rezar um pouco, porque falar não dá muito resultado. Reza comigo a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Minha vida que eu pensei realizada, esbanjei como semente em qualquer chão. Pouco a pouco a caminhar na longa estrada, percebi que havia tido uma ilusão. Mas depois que o meu Senhor passou, ilusão e comodismo se acabou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu.
Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Hoje, quando vou andando pela vida, encontrando minha gente a me esperar, já não canso nem reclamo da subida, pois entendo que é preciso caminhar. Coração daquele que tem fé vai mais longe, bem mais longe que seus pés. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, também eu estou gravando ao vivo nesse mesmo canal e estou gravando ao vivo no Instagram, né? Quem quiser entrar, quem quiser ver no meu Instagram, aqui o canal é São José I Santo, no Instagram é Manuel José Gomes, né? Ainda vou trocar o nome, mas por enquanto tá assim. Então eu estou gravando e estou gravando ao vivo também no YouTube. Só que eu estou gravando no YouTube, por enquanto é pouco, né? Mas quando eu começar a dar palestra, aí eu vou gravar mais ao vivo, porque no vídeo eu tenho que fazer o mais rápido possível, porque senão o vídeo não vai a lugar nenhum. Já ao vivo, quanto mais tempo você ficar, melhor, porque ali é o que você curtiu, ali o que você comentou ali fica comentado, o que você curtiu está curtido, mas depois que ele fecha, terminou, acabou. A única coisa que você pode é visualizar. Eles põem um cadeado, você não vê mais, você não consegue fazer mais nada, tem que aproveitar a hora que está gravando, tá? Mas eu quero pedir que não esqueçam, gente, de se inscrever no canal Manuel do São José I Santo, porque esse canal não é meu, ele é nosso. Esse canal já está trazendo muita coisa boa e vai trazer muito mais, né? Veja que eu comecei só com ele e agora já estou num outro, porque eu preciso de espaço, porque vocês dão uma olhada como é que está o mundo. Dá uma olhada como é que está o Brasil, dá uma olhada como é que está o Oriente Médio e dá uma olhada. Isso são as profecias de Jesus, não é profeta de um qualquer. É sinais do final dos tempos. Mas o final dos tempos não é de uma vez por toda, vai devagar. Por exemplo, quem é dos anos 50, nós já estamos no final do nosso tempo. Mas não tenha dúvida que os sinais que nós estamos vendo não é só para quem é dos anos 50, não. As profecias são mesmo do juízo final. E ele disse que não é o fim, ele disse que é o começo das dores. Será se nós estamos vendo guerra para tudo que é lado? Será se nós estamos vendo terremoto para tudo que é lado? Será se nós estamos vendo incêndio para tudo que é lado? Será se nós estamos vendo discórdia entre pai e mãe e filhos? Ou nada disso está acontecendo? Segundo Jesus, quando isso estivesse acontecendo, ele diz, é o começo das dores, ok? Eu agradeço a todos os que esse canal tem alcance, como sempre, meu propósito aqui é levar a palavra de Deus cristalizada para você, para deixar você com a cabeça melhor, com o coração melhor, não é pior, ok, gente? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de comentar, porque eu tenho que pedir, que se eu não pedir as pessoas esquecem. Eu prometi que eu não ia pedir nada, mas isso eu tenho que pedir, tá bom? Não é para mim que você está fazendo, é para nós, é para Jesus, você está me ajudando a pregar o Evangelho, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre e permaneça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.